No silêncio das águas do Atlântico, um gigante desapareceu, e junto com ele mais de 2.000 vidas. Mas aquilo que o oceano engoliu, as fotografias salvaram. Elas não mostram apenas rostos, mostram os últimos instantes de pessoas que nunca voltariam. Risos congelados, olhares que não sabiam do destino, momentos que hoje carregam um peso impossível de ignorar. Cada imagem guarda uma história, e algumas delas não deveriam ter sido tiradas. Bem-vindo ao mundo restrito. Se você está aqui, não é por curiosidade comum. Você quer ver o que a história tentou esconder. Antes de começarmos, se este tipo de verdade sombria fala com você, inscreva-se e deixe o like. Aqui, o que se perde na superfície, nós recuperamos das profundezas. 40. O iceberg que acabou com o navio inafundável. Uma fotografia tirada apenas 2 dias antes do desastre do Titanic pode mostrar o próprio iceberg que encerrou sua viagem inaugural. O capitão W. Wood, do SS Etonian, capturou uma imagem em preto e branco enquanto cruzava o Atlântico, anotando cuidadosamente suas coordenadas. De forma impressionante, a posição ficava a poucos quilômetros de onde o Titanic colidiria em 14 de abril de 1912. Quando especialistas mais tarde compararam a foto com desenhos feitos por sobreviventes, a semelhança foi perturbadora. Ao chegar em Nova York, Wood revelou a foto e escreveu que acreditava ser aquele iceberg. Estudos forenses posteriores das cristas e contornos mostraram uma semelhança impressionante com os relatos históricos. Isso faz dessa imagem uma das mais assustadoras ligadas à tragédia. 39. Os coletes salva-vidas mortais do Titanic. Entre os artefatos mais trágicos do Titanic estão seus coletes salva-vidas. Mais de 2.000 foram carregados a bordo, feitos de almofadas de cortiça costuradas em lona, amarradas por tiras finas. Havia cerca de 3.000 coletes no Titanic. Hoje, sabemos que apenas 12 ainda existem. Eles foram feitos para salvar vidas, mas para muitos, se tornaram instrumentos de morte. Sobreviventes contaram que pessoas que pularam no mar usando os coletes foram mortas quase imediatamente. A queda quebrava seus pescoços ou as deixava inconscientes, indefesas na água congelante. Para alguns poucos, o colete deu apenas minutos extra antes que o frio acabasse com qualquer chance de vida. Os poucos que restam hoje são lembretes silenciosos de como até um objeto feito para salvar vidas se tornou parte da tragédia. 38. Os botes salva-vidas do Titanic. O reverendo Francis Brown, que deixou o Titanic antes da última etapa da viagem, sem querer fotografou um dos detalhes mais devastadores do navio. Sua foto mostrava os botes salva-vidas alinhados no convés, comuns, discretos, mas havia apenas 20. Eles atendiam às leis antigas, mas não às necessidades reais de mais de 2.000 pessoas a bordo. Quando o navio colidiu com o iceberg, essa falha selou o destino de mais de 1.500 almas. Naquela noite, famílias imploraram para não serem separadas. Alguns subiram nos botes, outros foram deixados para trás, conscientes de que jamais se reencontrariam. O espaço onde mais botes poderiam ter sido instalados permanece como um dos símbolos mais sombrios do desastre. 37. O último adeus no cais. Uma fotografia mostra o momento em que o Titanic deixou Southampton. A multidão lotava o porto. Alguns observavam em silêncio, outros acenavam para familiares que nunca mais veriam. Ninguém ali sabia que estava se despedindo para sempre. Em poucos dias, a maioria das pessoas naquele navio estaria morta. 36. O menino no convés do Titanic. Em abril de 1912, uma câmera registrou Robert Douglas Spaden, de 6 anos, brincando com um peão no convés do Titanic. Dias depois, o navio rasgaria seu casco contra um iceberg. O menino seria carregado meio adormecido para os botes, enquanto milhares gritavam e se afogavam ao redor. Robert sobreviveu ao naufrágio, mas a fotografia não traz alívio porque a história não terminou ali. 3 anos depois, no Maine, ele foi atropelado e morto em um dos primeiros acidentes de carro registrados. O menino que sobreviveu ao túmulo de gelo do Atlântico morreu pela máquina do novo século. 35. A sala de fumo da primeira classe. A sala de fumo da primeira classe, disponível apenas para passageiros da primeira classe, era conhecida como um salão noturno.
A sala de fumo no Titanic é um dos locais mais perturbadores já fotografados. Horas depois de homens estarem ali jogando cartas e bebendo, a água atravessou as paredes e engoliu completamente o ambiente. Alguns que estavam dentro conseguiram escapar, outros não se moveram. Eles permaneceram sentados em silêncio enquanto o navio morria ao redor deles. A foto colorizada mostra um espaço quente e calmo, mas isso é o que a torna pior. Não é um salão, é um túmulo. Os homens naquela sala tinham tempo para sair. Eles não saíram. Eles sabiam o que estava vindo e esperaram por isso. Essa foi uma das últimas salas a afundar. E isso a torna uma das piores. Cada centímetro daquele carpete, cada cadeira, cada mesa, cada canto daquele espaço está saturado com o conhecimento de que a morte estava a minutos de distância, e alguns homens escolheram enfrentá-la sentados. 34. Os rebites defeituosos que podem ter condenado o Titanic. Levaria 2 anos para construí-lo e ele seria o maior objeto móvel já feito pelo homem. A construção do Titanic era impressionante, mas fotografias antigas revelam detalhes que agora parecem perturbadores. Trabalhadores são vistos martelando mais de 3 milhões de rebites, muitos deles à mão, sem nenhum equipamento de segurança. Era um trabalho exaustivo e os rebites continham uma fraqueza oculta. O ferro forjado tinha altos níveis de escória, uma impureza que o tornava frágil em temperaturas congelantes. Quando o navio atingiu o iceberg, esses rebites enfraquecidos se romperam e até saltaram de suas posições. Como resultado, as placas de aço se separaram. Isso abriu caminho para a água do mar entrar muito mais rapidamente do que qualquer pessoa imaginava. Se isso selou ou não o destino do Titanic, as fotografias mostram a escala e o perigo envolvidos em construir algo que o mundo acreditava ser inafundável. 33. O comissário do Titanic e o capitão. Capitão Smith, e ele era um dos únicos oficiais que jantava regularmente com os viajantes. Dias antes da colisão, um passageiro tirou uma foto que agora parece assombrada. Ela mostra o capitão Edward Smith ao lado do comissário Hugh Walter McElroy. Foi tirada em Queenstown, Irlanda. Nenhum dos dois sobreviveu. Naquele domingo, Smith seguiu sua rotina. Inspecionou o navio, liderou o serviço religioso, reuniu-se com oficiais para confirmar o progresso. O navio avançava a 22 nós, mesmo quando as temperaturas caíram e o oceano ficou calmo como vidro, escondendo o gelo. Naquela noite, Smith não estava na ponte quando o iceberg foi atingido. Mais tarde, o projetista Thomas Andrews confirmou para ele. O Titanic iria afundar. Às 2h20 da manhã, o Titanic desapareceu, com Smith junto. 32. O sino de alerta do Titanic. Tudo bem, pessoal, isso é pesado. Pesado, pesado. O sino do Titanic sobrevive em uma fotografia. Brilhante, polido, intocado. Mas por trás dessa imagem está o seu momento mais sombrio. Naquela noite gelada, o vigia Frederick Fleet tocou o sino. 3 toques. Alerta. Ele ligou para a ponte e pronunciou as palavras que ninguém quer ouvir. Iceberg bem à frente, mas segundos preciosos foram desperdiçados, e esses segundos custaram milhares de vidas. O sino, feito para alertar e proteger, tornou-se mensageiro de condenação. Ele não tocou para a segurança, ele tocou para anunciar o começo do fim. 31. A banda do Titanic e sua última performance. A fotografia mostra a sala de ensaio da banda. Estreita, simples, silenciosa, um espaço comum. Mas foi dali que os músicos se prepararam para seu momento final. Quando o caos explodiu no convés, eles não fugiram, eles tocaram. Sobreviventes lembraram da calma que se espalhava conforme a música cortava o pânico. Alguns juraram que a última música foi Nearer My God to Thee. Outros afirmaram que foi Autumn. Não importa qual foi, a música se tornou o último consolo do Titanic, enquanto ele descia para o fundo. 30. A tripulação da sala de máquinas do Titanic. Nas profundezas do navio, o verdadeiro poder vinha dos homens da sala de máquinas. Esta fotografia mostra a equipe da sala de máquinas do Titanic posando orgulhosamente diante das enormes turbinas que impulsionavam o navio. Esses homens trabalhavam em calor sufocante e ruído ensurdecedor, muito abaixo dos convéses. Seu dever era manter o maior objeto móvel do mundo funcionando enquanto atravessava o Atlântico. Quando o desastre aconteceu, muitos deles nunca abandonaram seus postos. Eles lutaram para manter as luzes acesas
as bombas funcionando e o navio vivo por mais alguns minutos. Esses minutos foram o que permitiram que centenas de passageiros alcançassem os conveses e os botes. Eles permaneceram sabendo que a ajuda talvez jamais chegasse. 29. A Academia de Ginástica do Titanic. Ela foi descrita como uma inovação maravilhosa na época, iluminada com pisos de azulejo branco. A Academia do Titanic era diferente de tudo visto antes, equipada com camelos elétricos, máquinas de remo e bicicletas estacionárias. No centro disso tudo estava o instrutor T.W. Macaulay. Todos os dias, ele conduzia exercícios, demonstrando o que havia de mais moderno em condicionamento físico. Mas o que torna sua história marcante não são as máquinas, e sim sua escolha final. Quando o desastre começou, ele não deixou seu posto. Ele permaneceu na academia enquanto o caos tomava conta. Sobreviventes disseram que Macaulay ficou até o fim. Quando o Titanic afundou no Atlântico, ele afundou com ele, ainda no lugar onde servia. 28. Os oficiais do Titanic antes do desastre. A fotografia oficial do grupo de oficiais seniores do Titanic é mais que um retrato formal. Ela captura os homens encarregados de guiar o maior navio já construído. Eles posam eretos, uniformes alinhados, expressões firmes, sem ideia do que estava por vir. Hoje a imagem parece assombrada. Em poucos dias, muitos deles estariam mortos. Seus nomes ficariam para sempre ligados às decisões daquela noite. 27. A sala de leitura e escrita da primeira classe. A sala de leitura e escrita do Titanic foi projetada para a paz. Janelas altas, cortinas delicadas, cadeiras confortáveis. Um lugar onde passageiros poderiam ler ou escrever cartas, mas poucas cartas seriam escritas ali. Quando o navio afundou, a calma foi destruída. Semanas depois, partes de sua mobília surgiram em praias de Newfoundland. Agora, com registros do dano causado pelo iceberg, a sala se torna uma lembrança cruel. Um lugar feito para palavras de amor e esperança acabou deixando apenas destroços. Não era um refúgio, era um lugar onde mensagens que nunca seriam enviadas morreram junto com seus autores. 26. Os rostos esquecidos da terceira classe. Uma fotografia revela algo que a história quase apagou. Passageiros da terceira classe esperando abaixo do convés, sem saber que sua viagem terminaria em tragédia. Eram famílias de trabalhadores e imigrantes buscando uma nova vida. Mas quando o iceberg rasgou o casco, muitos foram mantidos atrás de barreiras. Alguns se afogaram, tentando alcançar os convéses superiores. Famílias inteiras desapareceram. Crianças morreram nos braços das mães. Pais foram arrastados pelo mar no escuro. Dos passageiros da terceira classe, apenas cerca de 1/4 sobreviveu. Entre os homens da terceira classe, quase nenhum viveu. 25. O mistério da fotografia do casco do Titanic. Uma única fotografia da construção do casco do Titanic levantou questões perturbadoras sobre o que realmente condenou o navio. A imagem, tirada na Harland & Wolff, mostra o corpo do navio preso por mais de 3 milhões de rebites de ferro e aço. À primeira vista, parece uma imagem de pura força, mas essa mesma estrutura pode ter estado comprometida antes da viagem. O jornalista irlandês Senan Moloney acredita nisso. Uma revista prestigiada, The Shipbuilder, havia chamado o Titanic de praticamente inafundável. Mas através de fotografias e depoimentos, Moloney argumenta que um incêndio no depósito de carvão começou antes da partida. O carvão, encostado na parede interna do casco, pode ter queimado quente o suficiente para enfraquecer o aço. Se isso for verdade, o iceberg não foi o único culpado. Há 2 fotografias mostrando marcas externas no casco que parecem causadas por algo queimando por dentro. O destino do Titanic pode ter sido selado ainda em Belfast, antes de tocar o oceano. 24. A sala de jantar da primeira classe. Poucas imagens do Titanic são tão perturbadoras quanto a da sala de jantar da primeira classe. Ela podia servir mais de 500 convidados de uma só vez. Cada detalhe foi criado para representar riqueza e elegância. Decoração clara, cadeiras arrumadas com precisão, mesas alinhadas para banquetes luxuosos, mas tudo isso se tornou inútil depois que o iceberg rasgou o navio. A sala, antes símbolo de status, tornou-se escombros no fundo do oceano. As mesmas cadeiras que sustentaram a elite agora descansam entre peixes e escuridão. E o homem que financiou a construção, J.P. Morgan, não embarcou.
Se ele tivesse entrado no navio, seria tudo diferente? Ou ele também teria sido engolido pela água negra? 23. O Capitão Smith, antes do naufrágio. Entre as fotografias sobreviventes, uma do capitão Edward Smith se destaca por parecer comum, mas carregar um peso profundo. Ela mostra Smith caminhando pelos conveses do Titanic. Ele era conhecido por essa rotina, inspecionar tudo pessoalmente. Ele também conduziu o serviço religioso de domingo para os passageiros, mas há um detalhe discutido até hoje. Naquele domingo, Smith cancelou o exercício de bote salva-vidas. Por quê? Alguns dizem que isso era comum. Outros afirmam que foi uma decisão fatal, deixando a tripulação menos preparada. A foto agora parece congelar o momento antes da história mudar para sempre. 22. O elevador elétrico da primeira classe. Uma das imagens mais raras do Titanic mostra o elevador elétrico da primeira classe, um luxo extraordinário para 1912. Naquela época, até grandes cidades não tinham elevadores elétricos, mas o Titanic oferecia esse conforto aos passageiros mais ricos: madeira polida, metal reluzente, movimento suave entre os conveses. Mas seu lado mais escuro é óbvio: ele servia só para os ricos. Quando o iceberg colidiu com o casco, o elevador não ofereceu nenhuma saída. O símbolo do progresso tecnológico tornou-se inútil no caos. Nem luxo, nem riqueza, nem modernidade puderam impedir o destino do navio. 21. As chaminés fumegantes do Titanic. Esta fotografia mostra as enormes chaminés do Titanic soltando espessas nuvens de fumaça no céu. Ela parece apenas demonstrar poder, mas especialistas viram mais. A fumaça vinha de uma mistura de carvão galês com carvão de reserva. Este detalhe está ligado a uma hipótese inquietante. Um incêndio interno na sala de carvão já estava acontecendo antes da viagem. Alguns historiadores acreditam que o fogo queimou por dias, enfraquecendo o casco por dentro. A fotografia das chaminés pode, sem querer, registrar o sinal de um desastre já em andamento. Eles acreditam que o incêndio ocorreu em um depósito de carvão de 3 andares atrás de uma das caldeiras. 20. A máquina que nunca foi confiada. Quando pesquisadores estudaram de perto uma fotografia do mecanismo de descida dos botes salva-vidas do Titanic, encontraram algo surpreendente. A imagem mostrava guinchos e polias, construídos com precisão impressionante. De acordo com especialistas, o equipamento era totalmente capaz de suportar o peso de botes lotados. Então, por que tantos botes foram lançados pela metade da capacidade? Naquela noite, os oficiais acreditavam que os botes poderiam se partir se estivessem muito cheios. A verdade da fotografia desafia essa suposição. A máquina tinha capacidade. O julgamento humano falhou. A hesitação em confiar no equipamento pode ter custado centenas de vidas. 19. A barbearia da primeira classe no Titanic. A barbearia do Titanic parece comum na foto. Pias de mármore, cadeiras polidas, um banco para espera. Mas isso torna tudo ainda pior. Cada detalhe daquele cômodo foi projetado para a vaidade, não para a sobrevivência. O barbeiro Augustus Wickman estava lá quando o navio rachou. Ele foi lançado ao mar e sobreviveu flutuando em uma jangada improvisada feita de cadeiras amarradas. Ele viveu, mas sua barbearia afundou. A foto parece tranquila, protegida, mas é uma ilusão. Cada espelho, cada cadeira, cada lâmina descansa silenciosa no fundo do Atlântico, carregando a memória das últimas horas. 18. As bandeiras do Titanic no porto. Uma fotografia tirada ainda no porto mostra as bandeiras da White Star Line estendidas pelo vento. O que torna essa imagem notável não é apenas o movimento do tecido, mas a cor exata restaurada posteriormente por tecnologia moderna. Aquele tom de vermelho era exclusivo do Titanic e de sua nave gêmea, o Olympic. Mas essas bandeiras significavam mais que identidade visual. Elas eram símbolos de confiança, orgulho e luxo. Quando o Titanic deixou o porto, as bandeiras tremulavam como se anunciassem triunfo, mas o oceano já tinha escrito outro final. 17. Os chefes do Titanic. A fotografia da cozinha do Titanic é dolorosa de olhar. Os chefes cozinhavam para mais de 2.000 pessoas, mas a maioria daquele alimento nunca importaria. Banquetes luxuosos desapareceriam com o navio. Frutas frescas, sopas quentes, carnes raras, vinhos finos. Alguns passageiros tiveram ali sua última refeição sem saber.
Outros nunca tiveram a chance. Essa sala não era apenas uma cozinha, era o lugar onde foram preparadas as últimas refeições dos condenados. 16. Um retrato, antes do desastre. Um retrato formal do segundo oficial, Charles Lightoller, o mostra em uniforme, firme, confiante. Ninguém sabia que ele se tornaria o oficial de mais alta patente a sobreviver ao naufrágio. Durante o afundamento, Lightoller supervisionou os botes do lado de bombordo. Ele aplicou estritamente: mulheres e crianças primeiro. Homens só embarcavam se fossem necessários para remar. Sua própria sobrevivência quase não aconteceu. Ele foi arrastado para baixo pela sucção do navio, mas uma corrente de ar quente o impulsionou de volta à superfície. Ele sobreviveu agarrado a um bote virado, congelado, mas vivo. 15. A piscina de água salgada aquecida. Poucas fotografias do Titanic são tão impactantes quanto a da piscina. Localizada no Convés F, era um luxo inacreditável para 1912. Uma piscina de água do mar aquecida, acessível apenas aos passageiros da primeira classe. Mas o que torna essa imagem verdadeiramente sombria não é o luxo, é o momento. Um dia antes da colisão, o coronel Archibald Gracie nadou ali. Na noite seguinte, ele estaria lutando por sua vida, agarrado a um bote salva-vidas virado, congelado e exausto. A piscina que ele havia desfrutado se tornou uma das primeiras partes do navio a ser engolida pelo Atlântico. Gracie sobreviveu ao desastre, mas nunca se recuperou do trauma. Ele morreu menos de um ano depois. 14. As cabines da primeira classe. As fotografias das cabines da primeira classe são difíceis de suportar agora. Painéis de madeira polida, móveis artesanais, tecidos refinados, quartos espaçosos, tudo projetado para conforto absoluto. Algumas imagens mostram até pertences deixados para trás, joias, roupas, baús que nunca foram abertos. Mas a tragédia dessas fotos está no que veio depois. Poucas horas após essas imagens, esses quartos se tornaram túmulos. A riqueza não conseguiu comprar fuga. Servos não puderam salvar seus patrões. Nenhuma elegância impediu o destino. As cabines mostram os últimos lugares onde muitos dormiram antes de serem engolidos pela escuridão gelada. 13. Os guinchos dos botes salva-vidas. Uma fotografia sobrevivente do Titanic mostra os braços metálicos curvos, os davit, que seguravam os botes salva-vidas. Esses davits eram considerados avançados para 1912. Eles podiam alcançar além do convés, sustentar múltiplas fileiras de botes, operar com eficiência. Mas na prática, muitos ficaram vazios. Simplesmente não havia botes suficientes. Ao olhar para essa imagem hoje, uma pergunta inevitável surge: quantas vidas poderiam ter sido salvas se cada davit tivesse sido usado com sua capacidade total? 12. O Ninho do Corvo do Titanic. A fotografia do Ninho do Corvo nos leva diretamente ao ponto onde os vigias observavam o oceano. Para homens como Frederick Fleet, subir até lá significava enfrentar ventos congelantes e a responsabilidade de milhares de vidas. Na noite de 14 de abril, Fleet foi o primeiro a ver o iceberg. Ele tocou o sino, ele avisou a ponte. Mas era tarde demais para mudar o curso. A imagem não mostra apenas uma estrutura elevada. Ela mostra o peso de uma vigília que carregava o destino de todos a bordo. 11. O banho turco. Poucos passageiros esperavam encontrar um espaço semelhante a um spa a bordo do navio. Mas o Titanic tinha um, chamado de banho turco. A fotografia mostra azulejos detalhados, bancos de mármore polido, iluminação suave e relaxante. Era um dos espaços mais luxuosos do navio. A imagem revela o cuidado colocado em criar uma atmosfera de conforto absoluto. Mas toda aquela tranquilidade desapareceu nas profundezas do Atlântico. Só as fotos restaram, testemunhas silenciosas de um luxo que o oceano tomou para si. 10. A Sala dos Oficiais. Esta fotografia mostra o interior da sala dos oficiais do Titanic. Sentados ao redor de uma mesa organizada, eles usam seus uniformes com uma confiança discreta. Este era o espaço reservado para refeições privadas dos oficiais seniores, longe dos passageiros, onde eram tomadas decisões diárias sobre a operação do navio. É uma cena comum, mas saber o que aconteceu depois muda tudo.
Em poucos dias, esses mesmos homens enfrentariam escolhas impossíveis. Quem poderia entrar em um bote? Quem teria de ficar para trás? Quem viveria? Quem morreria? Olhando para essa imagem agora, uma pergunta inevitável ecoa. Será que algum deles suspeitava? 9. As hélices gigantes. O Titanic está no estaleiro e homens estão posicionados sob suas hélices gigantes. Eles sorriem com orgulho pelo navio que ajudaram a construir, mas em menos de 2 anos, esse mesmo navio levaria mais de 1.500 pessoas para a morte. Crianças, pais, passageiros e tripulantes. Muitos nunca veriam terra novamente. O aço desta fotografia, as rebitações, os conveses, tudo isso repousa agora no fundo gelado do oceano. A imagem parece mostrar triunfo, mas também carrega um aviso silencioso. O que foi construído para a glória tornou-se um túmulo. 8. O lançamento do Titanic em Belfast. Em 31 de maio de 1911, Belfast celebrou enquanto mais de 100.000 pessoas se reuniram para assistir ao lançamento do Titanic. Um fotógrafo local, com acesso especial, capturou o navio frontalmente enquanto ele deslizava em direção ao rio Lagan. Para permitir isso, foram usados 22 toneladas de sabão e sebo na rampa, fazendo o navio deslizar suavemente para a água. O lançamento durou apenas 62 segundos. Mas a fotografia registrou uma mistura de orgulho, admiração, destino desconhecido. Ninguém ali podia imaginar quão curta seria sua jornada. 7. Dentro da sala de jantar da segunda classe. A sala de jantar da segunda classe, localizada no convés D, era um espaço acolhedor, mas a maioria das pessoas que jantou ali não sobreviveu. Quase 400 passageiros podiam se sentar em mesas de mogno, com cadeiras presas ao chão. Fotos restauradas mostram detalhes em vermelho nos estofados, um conforto modesto, mas digno. Eles comiam refeições preparadas nas mesmas cozinhas da primeira classe, acompanhados por música ao vivo. Risos ecoavam pela sala. Dias depois, essas vozes desapareceriam e a sala se tornaria um túmulo silencioso nas profundezas. 6. A sala Marconi escondida dentro do Titanic estava uma sala pequena com um papel gigantesco. A sala Marconi. Era nela que funcionava o sistema de telégrafo sem fio, operado por Jack Phillips e Harold Bride. Essa sala foi fotografada por padre Francis Brown antes do naufrágio. Na noite do desastre, ela se tornou um campo de esforço desesperado. Phillips e Bride enviaram o pedido de socorro sem parar até o último instante. Códigos foram transmitidos para todos os navios próximos. Centenas de pessoas só foram resgatadas graças a essa sala. Mas, apesar de seus esforços, o destino do Titanic não pôde ser mudado. 5. A última fotografia do Titanic. A última imagem do Titanic o mostra desaparecendo no horizonte. Era o fim de sua breve permanência no porto e o início de uma viagem que acabaria em tragédia. Para quem observava da costa, o momento inspirava orgulho e admiração, mas ninguém sabia que estava testemunhando o início da maior tragédia marítima da história. 4. A sala de correio do Titanic. Uma fotografia mostra os funcionários do correio rodeados por pilhas de sacos de cartas. O Titanic carregava mais de 3.400 sacos. Quando a água começou a entrar, relatos dizem que eles tentaram salvar as correspondências, subindo escadas enquanto os corredores inundavam. Nenhum deles sobreviveu. As cartas afundaram com eles, lacradas, histórias inteiras que jamais seriam lidas. Essa fotografia não é sobre trabalho, é sobre perda. 3. Os botes que escaparam da sepultura. Nesta fotografia, 2 botes salva-vidas se aproximam do navio Carpathia. À primeira vista, parece uma cena de resgate, mas olhando mais de perto, os sobreviventes estão frágeis. Muitos estão em choque. Atrás deles, o oceano guarda milhares de mortos. O silêncio nesses botes deve ter sido insuportável. Eles viveram e sabiam quem ficou para trás. 2. A fotografia das almas que esperavam. Nos dias seguintes ao desastre, multidões se reuniram em frente aos escritórios da White Star Line. Eles esperavam, desesperados, por listas de sobreviventes. Os nomes eram divulgados lentamente e muitas vezes errados. Em Southampton, a cidade que mais perdeu, o luto pairava sobre cada rua. A foto captura o momento antes do choro, quando a dor já era sabida, mas ainda sem voz. Eles esperavam notícias, mas muitos esperavam por nada. 1. Os órfãos do Titanic.
Esta é uma das histórias mais dolorosas deixadas pelo Titanic. 2 meninos, Michel e Edmond Navratil, 4 e 2 anos, tornaram-se conhecidos como os órfãos do Titanic. O pai havia fugido com eles da França, sem a mãe saber. Ele morreu no naufrágio. As crianças chegaram a Nova York sem que ninguém soubesse seus nomes. Por semanas, jornais publicaram suas fotos tentando identificar quem eram. Estranhos tentaram adivinhar suas origens. Só quando a mãe viu a foto no jornal é que a verdade veio à tona. Ela atravessou o oceano para buscá-los. A história do Titanic não termina no fundo do oceano. Ela continua em cada objeto recuperado, em cada relato sobrevivente e nas fotos que sobraram como testemunhas silenciosas do impossível. Alguns dizem que certas memórias deveriam afundar para sempre, mas nós preferimos lembrar. Se este conteúdo tocou você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também procura verdades que o mundo evita. Você estava assistindo ao Mundo Restrito, onde as sombras guardam histórias, e nós as contamos. Nos vemos no próximo vídeo, ou em algum lugar entre o mar e o silêncio.